Se você está chegando agora ao mercado de renda variável, é bom que conheça o que é o DARF. Essa sigla de 4 letras poderá acompanhá-lo todos os meses, e para o bem do seu bolso, é importante que não se esqueça dela nunca. O que é DARF? DARF é a sigla para Documento de Arrecadação de Receitas Federais. É uma guia utilizada para o pagamento de impostos, contribuições e taxas à Receita Federal. É como se fosse uma espécie de boleto que deve ser emitido e utilizado por quem precisa recolher algum tributo devido ao governo federal. Esse é um assunto importante para os investidores porque a maioria das aplicações financeiras estão sujeitas ao pagamento de imposto de renda. Assim, se você investe em ações e tem lucro com elas na hora da venda, dependendo do tamanho desse ganho, você precisa recolher uma parte na forma de IR. Esse pagamento é realizado por meio de um DARF. Atenção! É importante saber que nem todos os investimentos exigem o pagamento de imposto de renda por meio de DARF. No caso das aplicações de renda fixa, por exemplo, o tributo é recolhido na fonte. Então, ao resgatar o dinheiro que aplicou em CDBS ou títulos públicos, por exemplo, você não precisará emitir o documento. A própria instituição financeira faz o recolhimento e devolve a você os valores já líquidos. O mesmo acontece com os fundos de investimentos em geral. E há ainda as aplicações isentas de imposto de renda, como a poupança ou as letras de crédito imobiliário, LCI, e do agronegócio, LCA. Como elas estão dispensadas do tributo, nesses casos não há nem recolhimento na fonte, nem emissão de DARF. Quem precisa emitir DARF? Precisa emitir um DARF quem tem tributos federais para pagar. É o caso, por exemplo, de quem possui imóveis alugados, a renda vinda dos aluguéis está sujeita a imposto de renda. No caso dos investidores, quem negocia na Bolsa de Valores também pode ter de emitir mensalmente um DARF para quitar o imposto devido. A emissão de DARFs referente aos rendimentos de aluguel segue um caminho um pouco diferente. O cálculo é realizado diretamente pelo portal ECAC, na aba Meu Imposto de Renda, extrato da DIRP, dentro do campo Declaração e em Acessar Carnê-Leão. A Receita Federal disponibiliza o preenchimento dos rendimentos mensais e a emissão da guia dentro do próprio Carnê-Leão Web. Em caso de pagamento com atraso, a guia gerada no Carnê-Leão Web gera uma versão para pagamento no mesmo dia. Quando o investidor precisa pagar DARF? O investidor de renda variável precisa emitir e pagar um DARF sempre que realizar operações que registrem ganho de capital na Bolsa de Valores, e que, no caso das ações, somem vendas acima de R$20 mil durante o mês. As alíquotas, no entanto, mudam de acordo com o produto e a modalidade de negociação, seguindo a lógica abaixo. Em operações de day trade, compra e venda no mesmo dia, com ações, a alíquota de IR é de 20%. Em operações de mais de um dia com ações, a alíquota de IR é de 15%. Em operações com ETFs, day trade ou não, a alíquota de IR é de 15%. Em operações com fundos imobiliários, day trade ou não, a alíquota de IR é de 20%. Em operações de day trade com opções, a alíquota de IR é de 20%. Em operações de mais de um dia com opções, a alíquota de IR é de 15%. Em operações de day trade com futuros, a alíquota de IR é de 20%. Em operações de mais de um dia com futuros, a alíquota de IR é de 15%. Tipos de DARF. Existem 2 tipos de DARF, que são usados para fins distintos. Confira. Comum. O DARF comum é utilizado para o pagamento de impostos federais, de modo geral, tanto por pessoas físicas quanto jurídicas. É usado para recolher os tributos pelos investidores. Simples. Já o DARF simples é usado exclusivamente por pessoas jurídicas que sejam micro ou pequenas empresas optantes do Simples. Sistema Unificado de Recolhimento de Impostos Federais como IRPJ, PIS, PASEP, CSLL, COFINS, IPI e contribuições para a Seguridade Social. Além disso, o Simples pode incluir ainda impostos estaduais e municipais, quando houver convênio, como ICMS e ISS. Como calcular o imposto a pagar e o lucro? Não esqueça que apenas essa pequena retenção é feita na fonte. Sim, você continuará precisando calcular e recolher o imposto total devido nas suas operações por conta própria. Como emitir DARF online? O passo a passo para calcular o imposto demanda. 1. Junte as notas de corretagem e calcule valor e lucro. Comece juntando as notas de corretagem das operações realizadas.
Isso serve para que você possa calcular qual foi o resultado financeiro que obteve nas negociações ao longo do mês. Para cada operação, encontre o valor da venda e subtraia os custos, o valor de compra, a taxa de corretagem e os emolumentos. Esse é o valor líquido de cada operação. 2. Saiba a alíquota. Divida as operações por tipo de negociação, já que, como explicamos antes, cada uma tem uma alíquota diferente. Separe day trades de operações longas, ações de futuros, ETFs de fundos imobiliários. Some os resultados das operações do mesmo tipo, tanto as lucrativas quanto as que deram prejuízo, para chegar ao resultado final do mês. Se você tiver tido prejuízos nas operações realizadas em meses anteriores, poderá compensá-los em meses de lucro. Basta deduzi-los da conta também nessa etapa. Sobre o resultado final do mês, aplique as alíquotas de cada tipo de operação. Lembrando, day trades pagam 20% de imposto de renda, enquanto operações de mais de um dia pagam 15%. Dessa conta, subtraia o imposto retido na fonte pela B3 no momento da operação. Pronto! O resultado final é o valor devido. 3. Acesse o Sicalcweb e preencha os dados. Para emitir o DARF, é necessário acessar o Sicalc website da Receita Federal. É preciso preencher vários campos como identificação do contribuinte, data de referência e valor a ser pago. Importante: o campo de código da Receita deve ser preenchido com o número 6015 no caso de pessoas físicas e 3317 para pessoas jurídicas. 4. Pague o DARF com o DARF em mãos, é só realizar o pagamento. A data limite é o último dia útil do mês subsequente ao das operações. Assim, o imposto de renda relativo aos negócios realizados, por exemplo, em janeiro precisa ser quitado até o último dia útil do mês de fevereiro. A alíquota de imposto de renda incide sobre os ganhos registrados nas operações com renda variável, com o detalhe de que são considerados os ganhos líquidos. Significa que é possível descontar todos os custos relacionados à operação. Isso é positivo, porque reduz a base de cálculo do tributo e, consequentemente, o valor a pagar. Dentre esses custos está um pequeno recolhimento de imposto de renda realizado pela Bolsa de Valores na fonte. Com uma alíquota bem pequena, ele tem apenas a função de alertar a Receita Federal sobre a realização da operação, e justamente por isso é também conhecido como dedo duro. Ao processar as negociações, a B3 faz uma retenção de 1% do lucro nas operações de day trade e de 0,005% sobre o valor das vendas no caso de negócios de prazo maior do que um dia. O que acontece se atrasar o pagamento? Quem emitiu um DARF e não pagou a guia até o vencimento está sujeito a multa e juros pelo atraso. A multa é de 0,33% ao dia, até o limite de 20% do valor devido. Os juros são calculados mensalmente com base na Selic, a taxa básica da economia brasileira. Para acertar a situação, é preciso emitir um novo DARF pelo Sicalcweb. Pagar o valor original sem multa e juros não encerra a pendência do investidor com a Receita Federal. Como recalcular? A multa diária de 0,33% começa a contar no dia útil seguinte ao vencimento do DARF original. Os juros consideram a Selic do mês seguinte ao vencimento do imposto, até o mês anterior ao pagamento de fato. O Sicalcweb faz os cálculos automaticamente, a partir das informações fornecidas pelo contribuinte ao sistema. Como pagar sem o código de barras? Se seu DARF não foi emitido com código de barras, é possível realizar o pagamento do mesmo jeito. Na página de pagamentos nos caixas eletrônicos ou internet banking dos bancos costuma haver uma opção Pagamento de Impostos, e depois dela outra de Pagamento sem código de barras. A ordem e a nomenclatura podem variar de banco para banco. Quando o pagamento é feito sem código de barras, é preciso informar manualmente todos os dados em um formulário. Lá é que se digitam as informações de identificação do contribuinte, o código da receita, a data de vencimento e o valor devido. Faça isso e pronto, é só confirmar. Como corrigir um dado que foi preenchido errado? Se você preencheu incorretamente o DARF, há formas de corrigi-lo. Na verdade, é necessário preencher uma retificação com os dados certos, conhecida como redarf. O redart deve ser preenchido em 2 vias e entregue em uma das unidades da Receita Federal junto com alguns documentos, DARF original e documento de identificação, no caso de pessoas físicas.